Como começar esse vídeo? Eu não sei direito. Mob Psycho 100 é uma série animada feita no Japão que mudou a química do meu cérebro completamente, assim como, sinceramente, a forma como eu encaro e enxergo a vida no geral. Então eu podia só vir aqui e dissecar alguns aspectos técnicos dessas 3 temporadas desse anime, seja a arte, o roteiro, a animação, o ritmo, trilha, etc, mas só isso não parece fazer total justiça para o que Mob Psycho representa para mim. Então hoje eu quero tentar explicar aqui o porquê de eu considerar essa animação o produto artístico mais importante, não pro mundo, pra indústria japonesa, mas pra mim mesmo, pro meu coração e pro meu ser. Então se você quer me acompanhar nessa jornada, pega um lanche, fica confortável e vamos que vamos. Meu nome é Pedro, esse é o Página 42 e seja bem-vindo, bem-vinda ou vinde ao dossiê Mob Psycho. Esse anime estreou no ano de 2016, mas para contextualizar as coisas mesmo, a gente tem que voltar mais alguns anos no tempo para falar de um carinha chamado One. Só isso mesmo. Ele não é uma pessoa muito pública, assim como a maioria dos artistas, autores e autoras de mangás no Japão, então eu não vou ter uma foto oficial para ilustrar ele aqui, mas esse carinha nasceu na cidade japonesa chamada Saitama, um nome bem curioso, e desde cedo ele gostava de ler mangás. Logo então o One decidiu que queria criar e desenhar as suas próprias histórias, seus próprios mundos e personagens. No entanto, ele manteve isso meio que um segredo, até basicamente ser um jovem adulto, que foi quando ele começou a publicar algumas das suas histórias em sites públicos, mas o estilo de desenho dele nunca foi o padrão entre outros artistas do meio, então as pessoas começaram a falar mal do estilo de desenho dele, dizer que era feio e tal. O One realmente não começou fazendo um curso ou algo do tipo, ou mesmo nunca foi um assistente de outros mangakas mais famosos, como acontece com artistas iniciantes na indústria japonesa. Não, ele sempre foi, digamos, autodidata quanto a isso. Essas reações negativas iniciais quase fizeram com que ele desistisse desse sonho que ele sempre teve. Mas uma das histórias que ele desenhou, focando não no visual, e sim no que ele tinha pra contar, foi o capítulo 1 de One Punch Man. Ele diz em entrevistas que isso foi extremamente casual e ele não tinha nenhuma pretensão maior em continuar, mas as pessoas começaram a ler, veja só. E como tinha o nome capítulo 1, ele pensou, por que não dar seguimento, sabe? Ele começou então a receber até que muitos acessos com essa primeira história, do super-herói que treinou tanto até ficar careca e que agora derrotava qualquer adversário com um só soco. Mas por motivos familiares, ele teve que anunciar um hiato de tempo indeterminado dos desenhos na época. Foi por conta de um outro mangaka, um chamado Yusuke Murata, que o One voltou um tempo depois à produção de sua história. O Murata lia os quadrinhos que o One publicava e através da vindoura parceria deles, a gente pôde ter o One de volta nesse mundo. E por mais que One Punch Man tenha sido a obra que lançou o nome do One ao mundo, tem outra história que ele veio produzindo ao longo dos anos, uma muito especial e que ele se dedicou com extremo carinho. É dessa história que a gente vai falar nesse vídeo. Em 2012, Mob Psycho 100 começou a ser publicado em uma revista oficial japonesa, com tanto a história quanto os desenhos sendo feitos pelo próprio One. E como eu disse antes, foi em 2016 que o estúdio Bones, com os direitos da adaptação, lançou a primeira temporada dessa história tão especial. Mas sobre o que é esse anime, caso você esteja vendo esse vídeo e nunca chegou a assistir ou coisa do tipo, e por que tanta gente acaba confundindo ou mesmo comparando as duas histórias, Mob e One Punch Man? Bem, elas, digamos, são sim semelhantes até em certos conceitos. Ambos contam histórias de protagonistas que possuem níveis colossais de poderes, e ambas as séries têm um humor descontraído e com bastante quebra de expectativa quanto ao próprio gênero shonen, mas uma mesma palavra pode definir a diferença entre eles: emoções. Saitama tem, digamos assim, total controle sobre elas, as suas emoções. Ele passa essa confiança não necessariamente apenas sobre seus poderes fantásticos, mas também sobre o que as pessoas à sua volta pensam ou vão pensar dele. Ele não se importa, ele sabe que ele não precisa disso porque ele é confiante e ele tem essa noção. Agora, Shigeo Kageyama, ou apelidado apenas de Mob, é um aluno colegial japonês bem comum, nada popular, é o tipo de pessoa que geralmente passa despercebido entre uma multidão. E ele não possui confiança em si mesmo. Ele também é um paranormal, uma pessoa com poderes telecinéticos sobrenaturais muito fora do comum. Esses poderes são intrinsecamente ligados às suas emoções, e como ele já se descontrolou no passado, chegando assim até a machucar algumas pessoas, ele se restringe e mantém as suas emoções reprimidas durante a maior parte do tempo. Inclusive, o número 100 no título é referente à porcentagem das emoções do Mob, que constantemente é mostrado nos episódios como que nos fazendo perguntar o que vai acontecer
caso ou quando ele alcançar o seu limite. Mas calma, meio que não é mais um desses clichês shonen de um personagem com algo muito sinistro e ruim dentro de si que precisa controlar, etc, etc. A abordagem que o One decide ter para essa obra é algo bem mais puxado pro slice of life, ou seja, pro cotidiano, das coisas mais mundanas. Claro, existem os momentos mais tensos e cenas de luta que são extremamente bem animadas, mas o verdadeiro ouro de Mob Psycho tá nos seus personagens, nas suas interações, nos momentos casuais e na jornada do Shigeo para viver uma vida comum. Mas esse período de puberdade e juventude em si, todo mundo sabe que é muito complicado. Isso sem ter poderes psíquicos, imagina então tendo. O Mob só quer ser normal e fazer amigos, mas é difícil quando ele sente que não existe nada de especial sobre ele, fora, claro, seus poderes que ele não controla e não quer usar. Ele não é bom em nenhum esporte, não vai particularmente bem nas provas da escola, ele se sente fisicamente fraco e ele não sabe direito como conversar com as pessoas à sua volta, muito menos como expressar os seus sentimentos de uma maneira segura. Isso é evidenciado numa cena de flashback na primeira temporada que mostra o pequeno Mob vendo a placa de um estabelecimento que prometia consultas e resolução de problemas relacionados ao paranormal. Então ele entra esperando encontrar ajuda, ou pelo menos alguém com quem pudesse conversar sem amarras, sabe? E é aí que ele encontra o homem mais bonito dos animes, quer dizer, o Reigen, esse cara. Ele é um claro charlatão, sabe, que usa seu carisma imenso e autoconfiança exacerbada para convencer os seus clientes que ele possui sim relação com o sobrenatural e que pode sim ajudá-los com qualquer coisa. Mas o Mob não percebe isso. Ele apenas senta lá, seu rostinho deixando claro que ele tá confuso e buscando ajuda de qualquer tipo. Percebendo isso, o Reigen aconselha o garoto. E o Mob ouve cada palavra com atenção, como se finalmente tivesse encontrado meio que um lugar seguro. Escuta aqui, só porque você tem alguns poderes, garoto, não significa que seja menos humano do que os outros. Tem gente rápida, gente boa nos estudos e até gente com forte odor corporal. Poderes paranormais são só outro tipo de atributo. Tem que aceitar isso como parte de você e seguir a vida de maneira positiva. O verdadeiro encanto é a gentileza. Vire uma boa pessoa. Só isso. O Reigen, quando vê que o garotinho realmente sim tem poderes psíquicos, usa aquilo como uma oportunidade. Ele contrata o Mob para ser o seu assistente e apesar disso ser bem moralmente questionável, com o tempo e o passar dos episódios a gente vai meio que percebendo que ele realmente passou a nutrir algum certo tipo de afeto pelo Mob. E principalmente o Mob passou desde aquele primeiro dia a olhar para o Reigen como realmente um mestre, levando bastante em conta as coisas ditas por ele e especialmente o que lhe foi dito no primeiro monólogo do Reigen. Os poderes psíquicos não fazem do Mob especial pro bem ou pro mal, é apenas mais uma característica dele. Isso crava na mente daquele garotinho de uma forma extremamente importante para o seu desenvolvimento. Querendo ou não, foi essencial para ele saber de alguém que ele não era alguém errado só por ter aqueles poderes, sabe? Essa dinâmica entre o Mob e o Reigen é estabelecida desde o episódio 1, mas sendo sincero mesmo, eu acho que foi apenas no segundo episódio que eu sinto que a série realmente me pegou de jeito. Foi lá que eu pensei tipo, uou, ok, tem algo aqui, sabe? Nesse capítulo é explorado o conceito de que o Mob não possui ambição, ou que ele não faz uso do seu livre-arbítrio como ser humano. Ele sempre é levado a fazer as coisas porque os outros mandaram, seja o seu mestre no trabalho, ou os pais, ou os colegas de classe. Até que numa dessas missões com o Reigen, que eles têm que se disfarçar assim. Enfim, nessa missão eles encontram um espírito que, quando estava vivo, ele se parecia bastante com o arquétipo do Shigeo, e isso faz com que o Mob seja questionado se ele tá ou não realmente vivendo a própria vida ao máximo. E esse questionamento também crava fundo no espírito desse garotinho inseguro, mas faz com que ele, por fim, decida começar a tentar tomar as próprias decisões por conta própria, como, por exemplo, negar o convite para entrar no clube mais nerdzinho para o qual estavam chamando ele, e na verdade ir pro clube de fomento corporal, ou os manos fitness do colégio, mais conhecidos também como os melhores personagens de toda a história. Uma das coisas que eu mais admiro no estilo de escrita do One é a forma como ele subverte as expectativas de certos clichês já estabelecidos nas mentes de quem consome mangás e animes no geral. Por exemplo, a coisa mais comum seria encontrar essa galera toda malhada e com corpos torneados, que são mega arrogantes ou mesmo praticantes de bullying ou coisa do tipo, mas o One escolheu introduzir esse grupo como a zona mais saudável de todas, não só no quesito físico. Eles apoiam todos os membros, inclusive o Mob, quando ele decide entrar.
E eu gosto muito dessa decisão narrativa do Mob entrar pra esse clube de marombas gente boa. Muito é porque ele quer ficar bonitão pra impressionar a Tsubomi, que é a garota que ele tem esse crushzinho desde a infância, mas também é uma subversão de expectativas porque ele tem poderes psíquicos extremamente colossais. Ele não precisa malhar ou fortalecer qualquer aspecto físico dele, ou mesmo para ficar mais saudável, caso ele não queira. Mas essa é a questão. Ele quer. É como se ele ativamente estivesse escolhendo o caminho mais difícil, porque lá no fundo ele sabe que é esse o caminho que mais vai trazer recompensas para quem ele é e para quem ele quer ser. Mas nem sempre as pessoas que cruzam o caminho do Mob são tão amigáveis e simpáticas assim. Teru é o nome desse carinha que também nasceu com poderes psíquicos, como os do Mob. Porém, eles seguem uma abordagem totalmente diferente. Ele se auto-intitula o protagonista do mundo e da vida em geral e usa os seus dons sobrenaturais para se mostrar como o melhor e maior em todos os sentidos, até que ele conhece o Mob. Mob e Teru representam duas faces opostas de como os poderes psíquicos podem moldar uma pessoa. Enquanto o Teru se vê como alguém muito especial e utilizando seus poderes para obter status e se destacar, Mob opta por suprimir as suas emoções e evitar o confronto, buscando viver uma vida comum. O confronto entre os dois no episódio 5 da primeira temporada é um marco na narrativa, não apenas pelos incríveis efeitos visuais, mas também pelo que revela sobre os personagens. Quando o Teru, furioso, tenta esmagar o Mob com seus poderes, o nosso protagonista inicialmente se recusa a lutar, afirmando que ele não quer usar os seus dons para machucar ninguém. Teru, porém, não aceita essa posição pacífica, acreditando que os poderes psíquicos são a única coisa que torna uma pessoa realmente especial. Esse episódio ilustra um dos temas mais profundos da série, que é o verdadeiro valor de uma pessoa não está em suas habilidades extraordinárias, mas em quem ela é internamente, quem ela escolhe ser. Mob, depois de ser empurrado ao limite por Teru, finalmente alcança 100% de suas emoções naquele momento e perde o controle, entrando em um estado devastador de fúria. No entanto, essa explosão de poder oculto por parte do protagonista não parece uma vitória. Ao contrário, é um símbolo de sua perda de controle e de como ele ainda está longe de compreender os próprios sentimentos. Essa batalha deixa claro para o Mob que ele precisa trabalhar não apenas em seus poderes psíquicos, mas em si mesmo como indivíduo. Revisitando esse episódio, chega a ser extremamente melancólico acompanhar esse momento de explosão por parte do Mob, e eu não vejo isso sendo algo comum no meio shonen em geral. Tipo, por exemplo, quando eu assisti o Naruto libertando o poder da raposa de 9 caudas pela primeira vez, num momento crítico de combate, eu me animei, pensando algo como, nossa, isso finalmente aconteceu, que irado. Mas vendo esse episódio, esse momento vindo do Mob, eu só consegui me sentir mal por ele, sentir pena. Mob subitamente percebeu uma coisa. Não seria capaz de mudar. Causou outro acidente com os seus poderes. Não sabia para onde despejar suas emoções. Abatido, a sua impotência nascia de contradições. A sensação de que jamais seria capaz de vencer a tristeza. Essa cena é aterradora e cai como um soco no estômago pro personagem e também pra mim a cada momento que eu decido reassistir essa parte. Eu já passei, e eu imagino que você assistindo também, por momentos como esse, em que a gente perde as esperanças na nossa própria possível melhora, no nosso próprio progresso. Momentos ruins que nos fazem pensar que vai ser desse jeito pra sempre, sem a capacidade da mudança. Mas o que eu percebi com o tempo foi que um mero tropeço ou queda, por mais feio que pareça, não invalida toda a nossa caminhada. E essa mensagem ecoa ao longo de toda a série. As batalhas mais importantes de Mob Psycho 100 não são aquelas que envolvem poderes sobrenaturais, mas as que envolvem o coração e a mente do Mob, a sua capacidade de se aceitar e entender os outros. Em uma entrevista, o próprio One afirmou que a essência de Mob Psycho é a busca do Mob por uma vida normal, enquanto ele lida com a pressão de ser um jovem com habilidades anormais. O que torna o Mob especial não são os seus poderes, mas a sua busca constante
para se tornar uma pessoa melhor apesar de tudo. Um dos temas mais recorrentes e visualmente representados na série é a metáfora das emoções reprimidas. A ideia de que um mob constantemente acumula suas emoções ao ponto de explodi-las é central tanto para a narrativa quanto para o desenvolvimento emocional do personagem. A cada episódio, como eu já falei, a gente vê essa contagem que mostra o quanto o mob está perto de alcançar os 100% de suas emoções, e esse número simboliza essa montanha de sentimentos que ele tenta a todo custo suprimir. Seja medo, seja raiva e até mesmo felicidade. O poder do mob aqui é uma extensão de sua conexão emocional com o mundo ao seu redor, reforçando a ideia de que as suas emoções são uma parte essencial de quem ele é. E o desejo do mob de ser normal está intrinsecamente ligado à sua busca por aceitação pessoal. Ele sabe que os seus poderes são excepcionais, mas ele rejeita a ideia de que eles o tornem especial ou melhor que os outros. E no episódio da segunda temporada, o mob enfrenta um dilema que reflete diretamente essa crise interna. Após ser capturado pela Garra, a organização do anime que deseja usar esses poderes para dominar o mundo, o mob se recusa a ser visto como uma ferramenta ou uma arma. Para ele, o verdadeiro poder vem da sua capacidade de viver em harmonia com os outros sem se deixar definir pelos seus dons psíquicos. Ele, no fim, inclusive, decide usar do perdão com o líder dessa organização maligna que já estava derrotado. E aqui isso não parece um discurso no jutsu barato, sabe? Pelo menos pra mim, soou muito mais como a série querendo mostrar que aquela constatação do mob após a luta contra o Teru não era definitiva. As pessoas são sim capazes de mudar e de melhorar. Afinal, o verdadeiro encanto sempre é a gentileza. Esse episódio também destaca a relação entre o mob e seus amigos, particularmente com o Hitsu, que é o seu irmão mais novo. O Hitsu, que durante boa parte da série inveja os poderes do mob, finalmente percebe o peso que eles carregam. O mob, por outro lado, inveja a normalidade do Hitsu. E esse contraste entre os irmãos cria uma das dinâmicas mais emocionantes da série, mostrando como ambos precisam aprender a se aceitar do jeito que eles são. O Hitsu deseja ter o poder do mob, mas o mob só quer viver uma vida comum como a do seu irmão. Um artigo do site Polygon explora exatamente essa inversão de papéis e expectativas dentro do gênero shonen. O texto argumenta que, ao contrário dos protagonistas tradicionais, que buscam sempre mais poder, o mob busca se distanciar dessa sua força e encontrar valor em coisas simples, como amizades, os hobbies e o amor juvenil por Tsubomi. Outro ótimo exemplo ocorre na segunda temporada, que começa com um episódio que à primeira vista pode parecer leve em termos de ação, mas na verdade é um dos mais significativos para o desenvolvimento do personagem. No episódio 1, o mob é convidado para sair com uma colega de classe para ajudar ela em algumas coisas, e embora inicialmente ele fique animado com a ideia de interagir mais com a garota ao longo dos dias, o mob logo descobre que tudo era parte de uma aposta, uma brincadeira cruel. A menina só queria meio que ridicularizar ele com as suas ditas amigas. Esse episódio toca profundamente em um dos maiores temas do anime, a fragilidade emocional do mob e a dificuldade de lidar com a rejeição ou mesmo desprezo. E mesmo sendo uma pessoa extremamente poderosa, ele ainda sofre com as inseguranças típicas da adolescência e a necessidade de aceitação social. No entanto, em vez de reagir com raiva ou usando seus poderes para, se vingar ou qualquer coisa assim, o mob mantém a sua postura pacífica. E eu, sinceramente, acho que se fosse o Shigeo de alguns episódios ou de uma temporada atrás, ele provavelmente só iria embora ou reprimiria ainda mais as suas emoções. Mas ali, o mob mostra um crescimento. Esse episódio é um dos primeiros do anime e o primeiro da temporada a mostrar que o verdadeiro poder do mob não está em suas habilidades psíquicas, apesar de tudo, mas em sua resiliência emocional e talvez na capacidade de perdoar mesmo. O One, ao retratar esses momentos cotidianos, nos lembra que ser forte significa muitas vezes ser capaz de encarar o mal e ainda assim responder com bondade. Essa gentileza é, de certa forma, uma superação de suas próprias inseguranças e um passo importante em sua jornada. O arco do espírito maligno Mogami é um dos mais emocionantes e intensos do anime inteiro. No episódio 5 da segunda temporada, o mob é puxado para uma dimensão criada pelo espírito de Keiji Mogami, que é um poderoso psíquico que, antes de morrer, havia se transformado em uma entidade negativa e vingativa.
Mogami é um personagem que reflete diretamente o que o Mob poderia ter se tornado se ele sucumbisse ao ódio e à desesperança, se ele não tivesse as pessoas e influências boas que sempre teve na vida. Quando o Mob fica preso nesse mundo ilusório, ele experimenta uma vida sem os seus poderes e sem os seus amigos, sendo tratado com crueldade e indiferença pelos outros. Esse arco é significativo porque obriga o Mob a confrontar os seus maiores medos, viver uma vida em que ele não tenha nada ou ninguém, que ele não tenha nenhuma das ferramentas para lidar com as suas dificuldades. Sem os seus poderes, Mob é oprimido e desprezado mais do que nunca, e isso quase o leva a um estado de puro desespero. O Mogami parece acreditar que ao mergulhar o Mob nessa realidade de sofrimento, ele o fará entender que o mundo é sim um lugar cruel e que o poder é a única coisa que realmente importa. Mas, novamente, dessa vez com a ajuda do Corvinhas, o Salvador da Pátria, o Mob supera essa provação ao se apegar às suas crenças de compaixão e esperança. Ele relembra o porquê desse mundo em que ele está preso não ser a realidade. Ele, na vida real, no mundo lá fora, é rodeado por pessoas que fazem valer a pena ser gentil, pessoas que o influenciaram de maneira positiva a ser esse garoto bom. No clímax dessa luta mental, o Mob recusa a visão de mundo cínica do Mogami. Ele não usa seus poderes para destruir ou mesmo para dominar, mas para proteger as pessoas e mesmo perdoar aquelas que um dia lhe fizeram mal. Esse arco é mais um exemplo brilhante de como o anime desconstrói os clichês do gênero shonen, mostrando que a verdadeira força do protagonista não reside nem nunca residiu em seu poder destrutivo, mas em sua habilidade de encontrar a luz em meio a momentos sombrios. Algo que outro personagem também passa em determinado momento dos episódios seguintes. Claro, é diferente, mas ainda assim é um período meio pesado. Um dos momentos mais emocionantes e cruciais da série ocorre durante um arco de separação do Mob e do Reigen, na segunda metade da segunda temporada. Após alguns anos trabalhando juntos, o Mob começa a perceber que o Reigen, a quem ele sempre admirou e seguiu cegamente, pode não ser tão infalível quanto imaginava. A separação entre os dois acontece de forma natural, mas é dolorosa mesmo refletindo o crescimento do Mob como indivíduo. Ele, em teoria, não precisa mais da constante orientação do Reigen para tomar decisões por si mesmo. Mob, agora mais confiante, começa a ver o Reigen de uma maneira mais realista e menos idealizada. Isso, pro Reigen, naquele ponto, significa ter que tocar sozinho o negócio paranormal, coisa que no início ele enxerga como arrogância ou mesmo um ato de ingratidão por parte do Mob. Mas aos poucos ele vai percebendo que talvez ele seja o errado ali o tempo todo, e que talvez ele precise do Mob, não o contrário. A situação atinge o ápice quando o Reigen é convidado para um programa de TV, onde ele é desmascarado como um charlatão vivo. Essa exposição pública humilha o Reigen, mostrando a fragilidade de sua autoconfiança superficial. O Reigen, que sempre acreditou que poderia enganar o mundo com seu carisma, é derrubado e forçado a confrontar sua própria mediocridade. É um momento totalmente vulnerável para o personagem, que sempre foi a figura com certa autoridade e confiança extrema no anime. No entanto, no clímax desse arco, o Mob retorna ao Reigen, mas não com raiva ou ressentimento. Ele reconhece que, apesar das falhas do Reigen, ele sempre teve boas intenções e, mais importante, sempre buscou ajudar o Mob a se tornar uma pessoa melhor, querendo ou não, sabe? Quando o Reigen finalmente meio que admite que ele de fato errou, o Mob sorri e diz que sempre soube que o seu mestre era uma boa pessoa. Esse momento, de certa forma, simboliza a verdadeira aceitação de Reigen e Mob como iguais, uma aceitação que o Mob só foi capaz de alcançar após todo o crescimento emocional, pelas provações que ele enfrentou. A partir daqui, os momentos de ternura entre os dois só crescem, e o Reigen entende que não é certo usar o Mob para o seu benefício próprio. Ele se torna mais do que nunca um mentor na vida do garoto, da melhor forma possível. O arco final de Mob Psycho é o clímax emocional de toda a série. Quando o Mob decide finalmente confessar os seus sentimentos para Tsubomi, a garota por quem ele sempre foi apaixonado, ele experimenta uma série de eventos que o levam ao seu limite emocional e psíquico. Mob, que passou a série inteira suprimindo as suas emoções, chega ao ponto de ruptura. Durante o caminho para encontrar Tsubomi com um buquê de flores, ele sofre um acidente e entra em um estado de descontrole completo, liberando todo o poder psíquico e as emoções reprimidas dentro de si. Fica claro ali, como nunca antes, que o maior obstáculo do personagem sempre foi ele mesmo. Isso é doloroso de se acompanhar e perceber, mas eu acho que é algo que qualquer pessoa pode assistir com certa identificação,
de um jeito ou de outro. Durante a caminhada dessa versão transformada do mob, essa versão feita de puramente emoções reprimidas, parece que não há mais jeito de sair dessa. Mas é aí que os outros personagens, aqueles que o mob ajudou de um jeito ou de outro durante o anime inteiro, voltam à cena e tem cada um seus arcos meio que completos. O Teru ajuda as outras pessoas finalmente com humildade, o Hitsu confronta os próprios medos com sinceridade, até o antigo líder da organização Garra escolhe a família se negando a cometer os mesmos erros mais uma vez. Mas ninguém parece conseguir parar aquela versão distorcida do mob. E nós somos levados a pensar que se de alguma forma fosse possível se livrar desse lado dele, dessa versão reprimida, aí tudo ficaria bem. O Reigen é o único que resta para tentar parar o mob. Ele não desiste do seu pupilo, do seu amigo, e consegue, com uma ajudinha extra, chegar até ele e revelar toda a verdade. Atenção! Eu não tenho poder espiritual, nem poder paranormal. Eu não tenho poder nenhum! Nunca tive nada! Ele se considera, no fim de tudo, uma fraude que se apoia em mentiras e invenções baratas para suprimir o lado comum e ordinário de si mesmo que ele não gosta. Ele tem medo, mas não há problema nisso. Afinal, acima de tudo, são as nossas imperfeições, de certa forma, que fazem nós sermos únicos, e nos resta então aceitá-las como parte do nosso ser, e não querer se livrar ou reprimir elas. O mesmo vale para o mob. As duas partes dele chamaram um ao outro de falso Shigeo por tempo demais, mas o verdadeiro mob é uma mistura de ambos. Você é você por inteiro. A parte de si que você ama, ou mesmo a parte que você pode não gostar, tudo contribui para te fazer um ser único e completo. Essa é a mensagem que o Reigen passa ao afirmar que tá tudo bem. É, no fim de tudo, uma história sobre aceitação pessoal e como, ao invés de esconder, reprimir ou mesmo odiar uma parte de nós mesmos, a gente deve, na real, nos aceitar e amar ser quem nós somos. Olha o poder nisso, sabe? O arco final de Mob Psycho é uma alegoria poderosa sobre saúde mental e autocompreensão. Ao longo da série, o mob reprime as suas emoções por acreditar que elas são perigosas, mas o que ele realmente precisa aprender é que essas mesmas emoções são uma parte natural e importante de quem ele é. No fim, ele vai até a Tsubomi, ela não se sente do mesmo jeito por ele, mas sabe, tá tudo bem. Ao invés de se fechar dentro de si e esconder os seus sentimentos, Mob chora e vai para casa acompanhado por seus amigos mais queridos. É impressionante realizar que esse carinha aqui é o mesmo garotinho do início do anime, mas com agora mais poder. Não poder psíquico ou paranormal, na verdade é um mais forte que isso. Ele finalmente cresceu e se aceitou, e agora a vida dele tá literalmente só começando, sabe? Em sua essência, Mob Psycho é uma obra sobre crescimento emocional e aceitação pessoal. O poder psíquico de Mob é secundário à sua jornada para se encontrar e aceitar suas emoções, e é isso que torna essa série tão ressonante, pra mim e pra tantas pessoas. Esse anime vai muito além de uma história sobre poderes sobrenaturais e batalhas épicas. É uma história sobre o crescimento interno e a autodescoberta e a aceitação desse garotinho. O Mob aprende que os seus poderes não o definem, mas sim a forma como ele escolhe viver e tratar as pessoas à sua volta. E a mensagem final da série é sobre empatia, humildade e o poder das emoções humanas. One, em suas entrevistas, frequentemente discute como ele queria criar um personagem que fosse mais próximo das experiências reais de crescimento e amadurecimento. Ao focar nas lutas internas de Mob, ele meio que nos presenteou com uma obra que ressoa emocionalmente com qualquer um que também esteja buscando o seu lugar no mundo. Se One Punch Man critica a falta de emoção no poder absoluto de alguém, Mob Psycho celebra a força emocional que todos nós carregamos dentro da gente. A minha frase favorita do One sobre essa obra é a de que ele queria fazer uma grande história sobre dar um pequeno passo. E eu quase caio às lágrimas só de pensar o quão grato eu sou por esse anime ter me encontrado no momento que eu mais precisava ouvir os seus ensinamentos e reflexões. É, acima de tudo, inspirador, porque nós podemos fazer também, sabe? E eu não tô falando de destruir cidades ou mover coisas com a mente, e sim contar o quesito de autoaceitação e amor próprio. É uma história que olha pra gente e genuinamente diz: ei, vai ficar tudo bem. E pra mim esse é o melhor tipo de história que pode existir.